Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Pode Latir, Pode Miar. E hoje a gente pode superar, a gente pode vencer desafios, a gente pode iniciar uma caminhada pensando onde eu vou chegar e de repente eu falo, puxa, eu cheguei onde eu queria. Sempre vai ter mais coisas para fazer, né? E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui meu amigo, meu colega de profissão, a gente chama ele de Rafa, né? Mas é o doutor Rafael Gomes, né? A gente se conhece desde o tempo de faculdade. Eu sou novo ainda, viu, gente? Daí ele que é jovenzinho, não. Eu que sou novo. E hoje a gente vai discutir um monte de coisas sobre esse universo da veterinária, né? O que é a medicina veterinária, como a medicina tem evoluído. É uma mensagem aí para quem está estudando, e uma mensagem importante também para os nossos clientes das nossas clínicas, das nossas cirurgias, né? É muito importante a gente criar esse relacionamento com vocês que nos acompanham e trazer informações importantes. Às vezes a gente vai lá no Google e pega um monte de coisa, às vezes a gente tem coisa boa e tem coisa ruim também. Então aqui a gente tenta trazer sempre informações verdadeiras, informações novas, tudo que a gente precisa para cuidar bem dos nossos bichos. Então eu quero agradecer aqui, Rafa. Obrigado por você ter aceitado vir conversar com a gente. Eu que agradeço, né, doutor? Meu amigo também. Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar aí. Legal, Rafa, muito bom. A gente se conhece desde o tempo da faculdade, né, Rafa? Sim, a gente se conheceu, acho que no meu primeiro ano de faculdade, a gente já se conheceu. O Hélio fazia a taxidermia, que me despertou um interesse enorme, que eu achava muito legal, tinha visto aquilo em filme. E lá você estava fazendo a taxidermia. Eu achei super bacana. Aí a gente participou do mesmo grupo de estudos, né? Isso. De anatomia, onde a gente passava a tarde toda. De manhã a gente tinha aula e a gente passava a tarde toda dissecando animais, né? Foi meu primeiro contato com anatomia real, assim. A primeira prática, em pegar o bisturi, em fazer com a minha própria mão. Então, fazer isso no primeiro ano de faculdade, isso já me brilhou muito mais os olhos. Isso despertou esse interesse muito grande na gente, no pessoal que estava lá também, que a gente acompanha até hoje, né, Rafa? Sobre a cirurgia, né? Sim. E nos trouxe, assim, bastante questões interessantes, assim, que a gente depois viu fazendo a pós, né? Então, o Rafael também fez a pós. Sim. O Rafael, assim, eu falo que tem cara de novinho, viu, gente? Ele fez, já é pós-graduado em cirurgia de tecidos mole, terminou já a residência na Anclivepa. E tá aí operando, né? Está operando bastante, né, Rafa? Bastante coisa eu fiz, né? Eu tracei... Como que faz tudo isso? Rafa, como que você consegue fazer tudo isso? Assim, eu vi o que eu queria, tracei uma reta e fui, sem olhar para o lado. Claro que a gente não pode deixar de viver as coisas, de aproveitar o momento. Então, eu amo aproveitar cada momento, cada curso, cada evento que eu vou. Então, eu tracei uma reta, eu quero ser cirurgião, então o que eu posso fazer para ser cirurgião? Qual que é a melhor instituição para fazer uma pós-graduação? É importante pós-graduação ou eu vou para uma residência? No meu caso, eu fiz um ano de pós-graduação depois da faculdade, logo quando eu saí da faculdade, fiz um ano, e são 2, né? No segundo ano de pós-graduação, eu já quis pegar mais a prática. Então, eu escolhi fazer o aprimoramento lá da Anclivepa São Paulo, o que me deu essa parte prática também. Na pós, a gente tem a aula prática, né? Mas a rotina, a vivência, o dia a dia, a gente só tem no aprimoramento ou num hospital que você tem muita rotina, né? E o aprimoramento é feito no hospital público, né? Que é mais rotina do que um hospital público. Aquilo você vê de tudo que você possa imaginar chega no hospital público. E isso te dá uma mão para você conseguir trabalhar, né? Em cirurgia, em clínica. Você pega até um pouco de anestesia também, né? Que você também tem a parte de anestesia. Sim. O Hélio faz de tudo, gente. Eu nunca vi alguém que fez tanta coisa. É dermato, é aneste, é selvagens, é cirurgia. É muito bom, né? A gente vai tentando. Assim, conforme a demanda, né? Assim, eu moro na serra, né? Então tô com um monte de bichos selvagens lá. Então, de vez em quando surge uns bichos, igual o pessoal fala, uns bichos estranhos, né? Sim. Aí a gente acaba cuidando também, né? Não tem certo ou errado, né? Não tem certo tipo, errado, né? Você
queria fazer Selvagem, foi para Selvagem. Gosto de Anest, vou para Anest. Você não precisa escolher um e viver para sempre naquilo. Profissão também é a mesma coisa, área. Não tem problema você trocar de área. Eu fiz essa pós-graduação, mas eu acho que não é minha área. Acho que eu gosto mais de dermatologista. E foi exatamente o que você fez, né? Exato. E agora se encontrou na dermato. E a própria demanda do dia a dia vai te direcionando para algumas coisas, né? Exato. Quando eu abri a clínica, eu falei, puxa, tem a gestão também, né? Ou eu contrato alguém para fazer a gestão, ou eu paro de fazer a rotina cirúrgica e fico aqui na minha sala. Mas o que eu vou fazer? Bom, então eu vou ficar aqui na sala, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fiquei aqui concentrando na parte clínica e começou a demanda de dermatos também e acabei indo por esse lado, né? Mas está sendo muito bom, a gente está tendo uma experiência legal, um resultado bom. Que ótimo. E é aquilo que você falou, né? E a medicina, assim, tem uma frase que diz, eu não lembro agora o autor dessa frase, mas disse, a medicina é a mesma para todo mundo, né? O que muda é a abordagem ali da espécie, né? Se é humano, se é um animal, qual a espécie desse... Sim, é cuidar, né? É tratar, ver o melhor e acompanhar, ter o melhor tratamento, né? E para a gente achar o melhor tratamento, a gente precisa estudar, né? A gente nunca para de estudar. Todo ano tem artigo novo, refutando uma técnica que a gente fazia, agora é de outro jeito. Então, se a gente se atualizar, a gente busca o melhor, a gente consegue trazer o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? E isso é um tema muito interessante, Rafa, que eu gostaria até de abordar esse assunto com você. A gente faz um roteiro aqui e vamos conversando tudo, né? Quais seriam os degraus, assim, para você se tornar um veterinário? Assim, são cursos, né? Congressos, consensos, né? Assim, colocando uma outra pergunta junto. Aquele veterinário que você pensou lá no começo da faculdade, se encontra hoje com o veterinário que você é? Cara, eu acho que sim. Tem muita coisa que dá para fazer, dependendo da faculdade que você tá, né? Eu entrei numa faculdade que oferecia muita coisa. E como no começo da faculdade, brilha os olhos, assim, eu falei, vou fazer tudo. E antes de escolher veterinário, eu já sabia que eu queria ser cirurgião, entendeu? Então, antes eu queria medicina humana e depois eu troquei para veterinária. Mas eu sempre soube que eu queria ser cirurgião. Por causa do Grey's Anatomy, que eu assistia Grey's Anatomy, eu falei, não, eu quero estar dentro do centro cirúrgico, eu amo ver as falas, o nome dos instrumentais, o nome das doenças. Sempre me despertou muita atenção. Então, logo no começo da faculdade, eu já sabia que eu queria ser cirurgião. E isso facilita demais, né? Não tem problema você entrar na faculdade e não saber o que você quer. Então, a melhor forma de você descobrir é você fazendo estágio, fazendo cursos. Melhor coisa é o estágio, né? Faz estágio em grandes. Mas eu não gosto de grandes. Faz estágio em grandes, entendeu? Aí pra ter certeza, ali, né? Às vezes você não gosta de grandes, né? De boi, de cavalo, mas quando você faz um estágio, você acha uma coisa que desperta algo em você que você não sabia, né? Então faz estágio no zoológico para ver silvestres, faz estágio em pequenos animais, mas pequenos animais é para onde o veterinário sempre vai, né? Mas eu acredito que dá para variar um pouco, tem diversas áreas na medicina veterinária. Então, eu aconselho a pessoa que está entrando na faculdade fazer o máximo de estágio possível, o máximo de curso possível. E foi o que eu fiz. Desde o começo da faculdade, na primeira semana, a faculdade já falou, abriu vaga para estágio no hospital da faculdade. Já me inscrevi. Na outra semana, na segunda semana de aula, já estava no estágio. Claro que para o começo da faculdade, você não sabe nada. Você não sabe anatomia, você não sabe nada. Então, eles não deixavam você ir direto para a clínica, né? Eles deixavam você ir para uma área mais reservada, né? Que é o CME, Central de Materiais Estéreis. Então, foi ali que eu tive o primeiro contato com o hospital veterinário, né? Então, eu ficava na Central de Materiais Estéreis, onde eu esterilizava os materiais que eram utilizados na cirurgia. Então, quando eu estava lavando os materiais, esterilizando, eu já decorava o nome dos instrumentais, que é uma dificuldade que tem hoje durante a faculdade, né? Tem prova para isso, para você saber os instrumentais, mas é lá no quarto ano. Nossa, o dia de montar a mesa cirúrgica, né? Lá no quarto ano, você tem prova disso, né? Só que no primeiro ano, na primeira semana, eu já sabia eu praticava o nome, e eu já sabia o nome de todos os instrumentais, porque me despertava interesse, né? E eu lembro que nesse primeiro semestre, quando eu estava fazendo estágio lá, eu sabia o nome de todos os materiais, e eu fazia monitoria também, e tinha um pessoal que já estava nos últimos anos, que eles tinham prova exatamente disso no outro dia. Olha só. E eles estavam tentando decorar, e aí eu
consegui ajudar eles. Falei, gente, esse aqui é o cabo de bisturi, esse aqui é a pinça Bacaus, essa aqui é a pinça Alice. Então, eu explicava para eles, né? E tipo, eu ficava muito feliz de explicar. E aí, eles foram lá, fizeram a prova e todo mundo tirou 10. Olha que beleza. Eu explicando. Eu falei, nossa, eu nasci pra isso. Tipo, eu fiquei muito feliz de ajudar essas pessoas. Sim. Isso que me ajudou me despertou o interesse de ser monitor. Porque eu sempre gostei de ensinar para as pessoas o que eu sei, né? Certo. Então, eu tava lá no primeiro ano, lá no primeiro contato com os instrumentais, não tinha contato com o animal ainda, porque não podia, mas isso que me ajudou, foi o meu primeiro estágio. Depois veio a pandemia, eu senti a necessidade de buscar estágio fora. Então, eu consegui arranjar o meu primeiro estágio fora, numa cidade muito longe de São Paulo, que eu demorava 2 horas para chegar. Aí, era um estágio meio que auxiliar veterinário. Sim. E foi lá que eu aprendi a puxar medicação, a usar seringa, a saber onde ficava tudo, o que necessitava. Foi meu primeiro contato com a medicina veterinária. Então, eu fiz estágio nessa área. Praticamente todos os meus estágios foram na área da cirurgia, da clínica ou da internação, entendeu? Eu não fiz estágio, assim, em diversas áreas diferentes, né? Eu tentei fazer estágio no zoológico, mas pela quantidade de vaga eu não consegui, mas eu sempre tive interesse em silvestres. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha interesse em cirurgia, mas cirurgia de silvestres, entendeu? Ainda tem um negócio guardado aqui de cirurgia de silvestres. Porque eu imaginava operar uma zebra, operar um elefante, operar um leão. Cara, era o meu sonho no início da faculdade. Só que não tem muita oportunidade, né, durante a faculdade. Então, até hoje, eu ainda tenho aqui no fundo operar um leão. Mas também a gente começa do básico, né? Operar cachorro, gato, e depois, se quiser, ir se especializando em animais maiores. Então, essa é a minha dica. Faz estágio, faz curso, participa de congresso, porque quanto mais áreas você participar, melhor é para você escolher a sua própria área, entendeu? Sim. Eu já vi gente no último ano que, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer, porque as pessoas deixam para fazer estágio no último ano, que aí é obrigatório. Aí só faz estágio no último ano. É claro que não vai achar o que você gosta, aí se forma e fala, o que eu faço? E agora? Aí vai pra clínica de pequenos animais, vai pra internação, e aí recebe os plantões da vida, aí desanima, né? Mas tem diversas áreas da medicina veterinária que você pode ter muito mais retorno, né, do que a própria clínica, né, que a maioria vai. Você falou uma coisa legal de operar um leão. Eu fiz um episódio aqui com a doutora Melanie Leite, né? Que é fera, né? Que é, assim, uma das maiores autoridades aí nessa área de selvagens, né? E silvestres. E eles têm um programa, né? Ela falou de um programa na África, né? Que você vai para lá, fica umas semanas lá. Eu já pesquisei sobre isso. Acompanhando uns bichos, anestesiando umas girafas. Era o meu sonho, sabia? O meu sonho é para África participar desse estágio, mas é bem caro, né? Então, eu falei para ela assim, ô Belane, monta aí um esquema pra gente... você... junto o pessoal aí, a gente vai Se você estiver assistindo isso, a gente topa aí. A gente já marca para esse ano, mês que vem a gente já tá indo, já tem passaporte, né? E você sabe que eu morei na África, né? Não. Eu morei na Zâmbia. Como assim? Quase um Quando ano isso? na Zâmbia. Mas eu já tinha te conhecido? Não tinha. Nesse tempo, agora eu vou ter que falar a minha idade. Nesse tempo eu tinha 25 anos só, né? A minha idade você tinha? Tinha a sua idade. Caramba. Já faz uns 30 e poucos. Mas o que passou na sua mente ir pra África? Você sabe, a gente começou pra gente junto na veterinária. Eu sou novo na veterinária ainda, eu vim de outras profissões, de outras coisas. E uma delas, quando eu fiz filosofia, eu terminei de fazer filosofia, e a gente foi fazer um trabalho com um pessoal da França, de área de desenvolvimento humano, e era lá na Zâmbia, sabe? Então, morou um tempo lá na comunidade internacional, lá trabalhando lá nessa parte de desenvolvimento humano. Foi uma experiência bem legal. Não tinha nada, nem pensava. Eu nem imaginava isso, como assim? Eu nem pensava em veterinária ainda, né? Eu nem sabia. Mas lá você teve contato com animais, não? Sim. Na Zâmbia, no local que eu morava, não tinha esses animais tão grandes igual tem na África, né? O máximo que eu via lá era animais pequenos, assim. Camaleão tinha bastante, né? Aves bastante. Em umas regiões que a gente andava por ali, a gente via uns crocodilos. Caramba. Então, mas assim, animais grandes a gente não viu. Agora, no país do lado, no Zimbábue, aí sim. Aí lá tem elefante, tem mas zebra, você nunca chegou a ir pra girafa. lá, né? Nunca chegou a sair da Zâmbia, né? Não. Pra morar, não. Mas pra andar por ali, a gente ia ali no Zimbábue. A gente ia ali próximo do Quênia, ali no Lago Tanganica. A gente ia num lugar assim bem legal. Fiquei um tempo meu lá. Meu sonho é ir pra África do Sul. A África é fantástica, viu?
Eu também pretendo. Eu cheguei a pesquisar quanto que é esse estágio, eu falei, talvez mais pra frente, tem que juntar dinheiro. Eu tenho um amigo que foi também, foi final do ano passado, eu acompanhei cada story dele, cada foto linda que ele tirava. Ele é estudante de medicina veterinária e ele gravava os animais, também é fotógrafo. Então, imagina, o conteúdo era maravilhoso. A foto em 4K, o vídeo em 4K, parecia que você estava lá no meio da savana, entendeu? E aí, eu fiquei com mais vontade ainda de ir. Aí, eu perguntei para ele quanto que ele gastou e foi... É um investimento, viu? É um investimento. A gente pode fazer um dia um podcast ao vivo com a Melanie, com o Sérgio Rangel, para a gente falar dessas coisas. O Sérgio também conhece tudo no mundo inteiro, né? Eu amaria saber como que foi a experiência, como que é a experiência, imagina, cara. E aí, depois, com certeza vai despertar mais o interesse. A gente vai ter que pedir, me leva a gente, né? Imagina o conteúdo lá, nossa. Demais. Eu ia amar. Ô, Rafa, diz uma coisa, você terminou agora a residência, fez a pós, terminou a residência, agora você está indo mais para a parte volante, operar assim em alguns lugares. Como está sendo essa experiência aí? Cara, toda transição é muito difícil, né? A transição de você se formar e escolher o que eu quero fazer agora. Uma pós, uma residência, eu já começo a trabalhar, foi difícil para mim. Mas eu fui lá e escolhi a pós-graduação que eu já queria fazer há muito tempo. Então, eu fiz a pós-graduação. Depois de um ano da pós-graduação, eu senti a necessidade de entrar numa residência, no aprimoramento, para pegar a parte prática mesmo, certo. O dia a dia, a rotina. E aí, eu decidi, né, ir para essa área do aprimoramento. Aí tem que estudar para prova. No meu teve até prova prática. Foi o único ano que teve prova prática. Eu chamo de prova prática, mas é uma vivência. Bom, né? Porque faz parte do processo seletivo. Você ia lá, um dia ficava o dia todo e eles te analisavam como que você se porta na frente do tutor, como que você trabalha em equipe. Não chamava de prova prática, mas para mim é uma prova prática. E no final eles te avaliavam. Foi de 0 a 10, como que você se portou, como que você mandava você atender, como que foi o atendimento, se você estava interessado, se você sabia discutir sobre tratamento, sobre qual exame pedir. Então, foi bem difícil essa parte, foi em 2025, no começo do ano. Passei pela prova prática, entrevista e a prova, o teste mesmo, que são perguntas de múltipla escolha. Você escolhia lá e passava. Então, essas 3 notas juntava e a média dizia se você passava ou não. Né? E você nunca sabe a quantidade de vagas que tem. E eu já queria prestar há muito tempo, né? Na verdade, não queria... Eu cogitava prestar... Mas eu decidi, assim, de última hora, assim, 20 dias antes da prova, eu falei, não, eu preciso de pegar a prática, preciso pegar a mão. E aí eu prestei. Então, foi bem difícil essa parte, foi outra transição. Então, eu consegui passar, fiquei muito feliz. Eu passei para essa prova e entrei no aprimoramento, né? Eu comecei a fazer o aprimoramento. Logo no primeiro mês... E já começa a pauleira, já. Um mês no hospital público... Sei lá, são 10 anos em uma clínica que não tem tanta rotina. Sim. Porque o que chega de atendimento, você tem que atender rápido, você tem que pegar a prática, você tem lá os preceptores que você pode tirar dúvida, né? E, ao mesmo tempo, você tem que passar o melhor tratamento, né? Pro paciente. Você tem que agir rápido, porque chegavam emergências, né? Gato obstruído, em decúbito lateral. Nossa, foi lá que eu aprendi a atender gato obstruído, que é o que mais chega lá. Né? É a maior rotina de lá, a maior casuística é gato obstruído. Todo mundo sabe atender de olhos fechados. Gato obstruído chegou dessa forma, faz tal tratamento. Chegou de outra forma, faz tal tratamento. Então, eu consegui esse raciocínio rápido, buscar o melhor tratamento. Então, para mim, foi ótimo. E aí, eu fiz um ano de aprimoramento, né? Eu tinha a opção de ir para o segundo ano ou sair, né? Certo. E aí eu ganhar o certificado. 1 ou 2 anos. E aí eu decidi sair, porque eu acredito que não ia render muito no meu caso, né? Tem caso que o segundo ano é muito valioso para os aprimorandos, mas no meu caso eu achei melhor, juntando tudo que eu tinha, pensei muito nisso, pensei muito, se eu sair ou se eu ficava. Mas juntando a minha fase de vida agora com o que eu quero para mim, com tudo mesmo, eu decidi sair, né? Começar a cirurgia volante. E aí, transição é muito difícil, né? Porque
O hospital público, você não precisa ir atrás dos clientes. Eles chegam lá. Chegam lá todo dia, E né? lotava, e tinha cliente o dia todo, de sobra até. Né? Você Uhum. saía até tarde. Já tive dias que eu saí meia-noite do aprimoramento para estar 7 horas da manhã no outro dia lá. Olha só. Então é muito difícil, mas tinha muito tutor. Agora, não tem tutor. Você tem que ir atrás. Sim. E mesmo para mim, que eu tenho uma quantidade boa de seguidores que me acompanham, uma quantidade boa de veterinários que me seguem, é difícil. Mesmo para mim é difícil. Então, quando eu saí, eu criei um planejamento que eu ia começar as cirurgias volantes, né? Já comecei a fazer cirurgias volantes, não tá aquele volume gigantesco, mas tá indo, né? A gente tem que ter a paciência, né? Muita gente começa, se eu conseguir um cliente em um mês. E desiste? Não. Tem que estar lá todo dia, né? chamando, falando do seu trabalho nas redes sociais, pessoalmente, para as pessoas te indicarem também. Quanto mais cirurgias você faz em vários lugares, mais vão te indicar. Então, eu tô nessa fase aqui, tendo a paciência de chamar os clientes para poder operar, né? De aplicar tudo que eu aprendi na residência, né? De 1 ano de residência, que é bastante coisa, na prática, né? Porque a residência também é um investimento, né? Sim, você não ganha dinheiro. A bolsa é de R$ 1.500. Então, faz o que com R$ 1.500? Aprimorar mesmo o conhecimento. Nesse inteirinho aí, você foi para fora também, né, Rafa? Fazer o curso fora, né? Também tem isso, né? Foi também, né? No Como foi lá da a experiência? Então, antes de escolher entrar no aprimoramento, eu tinha planejado esse estágio lá fora, lá em Portugal. Então, eu pesquisei os hospitais que tinham lá em Portugal. E aí, eu mandei e-mail para vários, né? É difícil também, você tem que estar lá mandando várias vezes. Se você conhecer alguém que se você tiver contato lá é 1000 vezes melhor, né? Contato em qualquer lugar é a coisa mais fácil. Verdade. Então, eu não tinha nenhum contato lá. Então, eu mandava e-mail, e eu consegui um estágio no hospital lá. Só que eu entrei no aprimoramento. Eu ia em abril do ano passado. Aí eu entrei no aprimoramento e falei, não vai dar mais para ir. Não vai dar mais para ir, então eu vou cancelar o estágio fora para continuar o aprimoramento. Eles não vão deixar eu sair, ficar um mês fora, mas é isso que aconteceu. Mas aí, passaram 2 meses e deixaram eu ir, né? Bom, né? Eu implorei, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, deixaram eu ir. Mas essa vaga que eu tinha no hospital já não fazia mais parte, não deixavam mais. Já botaram outra pessoa porque eu falei que eu não ia. E aí, como eu tenho um amigo lá, o meu amigo lá de Portugal, ele tem uma amiga que tem uma clínica de bairro, assim, de veterinário. Eu falei, a minha passagem já tá comprada. Para eu não perder viagem, né? Que eu vou ficar 22 dias aí... perguntou pra ela se eu posso fazer, né, o estágio. Ela falou, não, claro, pode vir, a gente dá o estágio. Então, eu acabei não fazendo estágio num hospital grande lá. Mas eu fiz uma clínica de bairro, uma clínica linda, uma clínica maravilhosa. A clínica da doutora Cláudia. Beijo, Cláudia. Tô com saudade, eu não vejo a hora de voltar. Foi uma experiência incrível, né? Imagina a veterinária em outro país. É em Lisboa? No Porto. No Porto? Foi no Porto. O mês que vem eu vou para Portugal. Olha lá. Quem sabe eu dar uma passadinha lá conhecer a Cláudia. Pode dar. A clínica é a coisa mais linda do mundo. Assim, legal. Mais linda do mundo. Tem o Drac, que é o Golden, que é tipo o mascote da clínica. A Golden é assim, é maravilhoso. Então, eu fazia estágio lá, eu via outras formas de atender, outros tratamentos. Lá não tem dipirona, então imagina. Você faz o quê, Davi? Não tem dipirona, você faz o quê? Né? Lá eu percebi que eles usam mais o paracetamol também, mais outras medicações. E então, aqui a gente já não usa. Já não usa, né? Lá eles não usam paracetamol para gatos, só para cachorros numa dose específica. Aqui a gente não usa para ninguém, né? Então já é uma coisa diferente. Aí eu falei, gente, não tem dipirona? Aí falaram, como assim dipirona? Aqui não tem dipirona. Eu falei, não, tá com febre, tem que usar dipirona. Como assim não tem dipirona? E aí a gente pesquisou lá, é outro nome que eu não lembro agora. Aí a doutora até falou, caramba, vocês usam isso? Eu vou até começar a comprar pra cá, né? É outro nome, ela pesquisou lá e tinha. E eu fiquei muito feliz porque ela atendia ela levava em consideração os meus conhecimentos, que eu botava em pauta, né? Porque a gente fica com essa sensação, mano, eu vou para Portugal, sou do Brasil, eu vou calar minha boca porque lá eles têm o melhor tratamento. Não é assim. Muita coisa aqui no Brasil eu achei 1000 vezes melhor, entendeu? Tinha jeito de aplicação diferente lá, eles aplicam no cangote, qualquer vacina e medicação. Aí eu falei, gente, mas até em gato aplica? Sim, até em gato. Aí eu ia o sarcoma de aplicação, né? Expliquei. Aí eu expliquei sobre o sarcoma de aplicação, eu aplicava em cachorro no flanco, em gato nos membros, e eles achavam, tipo, muito interessante. Eu falei,
Eles falavam, como assim você tá aplicando no flanco do cachorro? Eu falei, lá no Brasil a gente aplica aqui. Em gato, é no membro? Como assim? Eu falei, sim, existe o sarcoma de aplicação e tal. Eu fiquei muito feliz de trazer esse conhecimento. Participei de algumas cirurgias lá também. Raio-X. Não tem uma pessoa que tira o raio-X. O clínico vai lá, tira o raio-X e ele fala, o fêmur tá fraturado. E é isso. Não tem o laudo do raio-X, entendeu? Então, é uma coisa diferente também. Lá, existe um enfermeiro veterinário. Aqui não tem enfermeiro veterinário. A gente chama de enfermeiro veterinário, mas não é enfermeiro. Eles são auxiliares veterinários. Lá tem uma faculdade de enfermagem veterinária. E é ele que faz tudo, né? Eles fazem tudo. Com a medicina humana, né? Você vai na medicina humana, o médico não aplica injeção em você, não mede sua pressão. É um enfermeiro, né? Enquanto o médico veterinário, ele dá o tratamento, o enfermeiro vai lá e faz. Então, lá eles fazem 3 anos de enfermagem veterinária e eles ajudam o veterinário em praticamente tudo, até anestesia. Então, o cirurgião, lá, a maioria das cirurgias, o cirurgião está lá operando e o enfermeiro veterinário está anestesiando. Cuidando da anestesia. E quem que faz o protocolo é o cirurgião. Então, se você quer trabalhar lá fora, você tem que saber a cirurgia e o protocolo anestésico. Para você já vai ser muito fácil, porque você já é os dois, né? Anestesista e cirurgião. Então, você fala, nesse paciente eu quero esse protocolo anestésico. O enfermeiro só vai lá e aplica, faz o que você pediu, entendeu? Agora, eu perguntei essa questão para cirurgias mais complexas, aí chama um anestesista veterinário. Mas quase não tem, eu não conheci nenhum anestesista veterinário lá. E eu tive a oportunidade de fazer, acho que 1 semana de estágio no Hospital Veterinário do Porto, que é da Universidade do Porto, que eu consegui. Contato é tudo, né? A dentista que trabalhava lá na clínica da Cláudia, né? A Vete Douro, que é o nome da clínica, a dentista trabalhava lá, ia sair de lá e ia fazer um tratamento lá no Hospital do Porto, do veterinário do Porto. Engatilhou aí. Aí eu falei que eu queria ir conhecer lá, ela falou, você quer conhecer? Então vamos. Me botou dentro do carro e a gente foi conhecer. Aí ela mostrou todo o hospital e tal. Falei, nossa, eu queria fazer estágio aqui. Consegui o estágio lá. Que legal. Na última semana eu consegui. Aí eu fui lá, fiz o estágio. Aí uma coisa, como é a universidade, uma coisa muito mais sofisticada, segue muitos protocolos de universidade mesmo, o centro cirúrgico maior. Então foi bem legal. Conheci alguns cirurgiões, conheci internação, tudo. Então foi bem legal ter esse contato de fora. Mas o que eu indico para as pessoas faz estágio nos Estados Unidos, faz estágio em Portugal, faz estágio na Espanha, faz estágio em outros lugares para vocês verem como que é a medicina veterinária em outro país, entendeu? Um país na Europa, um país nos Estados Unidos, porque aí você vai ver, você não vai ter aquela visão que o Brasil está atrasado, não. O Brasil está muito avançado em várias coisas. Então, eu fiquei feliz, sabe, nessa parte. Caramba, o Brasil tem muitos profissionais, assim, excelentes. Tem muitos professores que produzem artigos aqui na USP, em várias universidades federais, que muitas pessoas lá fora usam como base. Então, quando você descobre isso, você fica muito orgulhoso de ser brasileiro, sabe? E de seguir esse caminho, que tem várias oportunidades aqui. Então, eu fiquei muito feliz de fazer estágio lá. Muito bacana. Ô, Rafa, e esse momento da residência, do aprimoramento, né? Não é um momento só de você ganhar conhecimento, ali nas técnicas, mas a residência é um momento de você formar equipe também, né? Você conhece pessoas, igual você que pretende operar, né, volante. Você forma uma equipe, você conhece um anestesista ou outro cirurgião, porque você não vai fazer tudo sozinho também, né? As coisas mais complexas, né? Como que é isso? Eu acho muito bom, porque você tem esse contato com as pessoas lá, você sabe como que elas trabalham, você já trabalhou com aquelas pessoas, já fez várias cirurgias com aquele anestesista, então você tem o contato com ele, tem uma amizade, desenvolve uma amizade, você sabe a capacidade técnica, teórica daquele profissional, e você chama ele para cirurgia, para qualquer lugar que você for, entendeu? Porque assim como eu estou começando volante, a ideia de todo mundo lá, praticamente, é começar volante, entendeu? Sim. Então, vamos juntar forças, unir forças. Formar uma equipe. Formar uma equipe. Eu tenho contato de vários amigos anestesistas que eu arranjei lá na residência. Então, anestesista não falta para quando eu precisar. Um não pode, então eu vou chamar outro. E todos eu já operei com eles anestesiando. Eu confio de olhos fechados neles. Então,
ter esse contato maior, você sabe, você já trabalhou com eles. Então, é muito melhor que você, sei lá, conhece o anestesista, falam que ele é bom, mas você não tem o contato com ele. Ele pode até ser bom, mas você nunca trabalhou com ele. Então, ir para um particular e chamar um anestesista que você não conhece, ou usar anestesista da clínica, ele pode ser bom, mas às vezes você não tem aquele jogo, aquela comunicação que é muito importante, né? Você ter uma comunicação boa, já conhecer a pessoa, é muito mais fácil durante o procedimento, antes, depois. Então, eu acredito que é muito mais fácil, muito melhor você chamar uma pessoa que você já conhece. Que legal. Esse é um grande aspecto, né, de você fazer um aprimoramento, uma residência e conhecer essas pessoas, Sim, né? Essa parte é muito Mas, legal. Rafa, assim, quando a gente fala em ser volante, né? A gente tem que levar tudo, né? Volante, o pessoal anestesista, ele tá lá com a malinha dele lá, com o aparelho de anestesia pesadão lá, com um monte de fármaco, com cilindro de oxigênio, Mala de concentrador, viagem de 32 quilos. Aquelas coisas gigantescas, né? Sim. E tem que levar, o cirurgião também tem que levar também, tudo ali, os instrumentais. A gente imagina, assim, que quando você chega em algumas clínicas, você não encontra aquela estrutura sempre a melhor, né? Às vezes você vai num lugar que é muito bom, às vezes você vai num lugar que é mais ou menos, né? Sim. Até, às vezes a mesa lá de cirurgia também enferrujada, os pés, né? Sim. Né? Então, assim, como que é isso, assim? Isso é uma coisa que a gente tem que superar ainda, né? Acho que a medicina veterinária tem que chegar um momento que vai ser igual à medicina humana. Você te chama para operar, você vai lá, o Rafa, tranquilo, sem carregar nada. O anestesista vai lá, sem levar nada, né? Sim. Chega lá, tá tudo pronto. Eu acho Seria que o melhor dos mundos, né? Com certeza. Eu falo que a medicina veterinária, ela segue os passos da medicina humana, né? Então, o ideal é a gente chegar sem... Só levar o nosso corpo e o hospital oferecer toda a estrutura, né? Muitos hospitais oferecem isso. Você pode alugar o centro cirúrgico e lá dentro tem tudo que você precisa. Eu até prefiro, sabe? Dependendo do... né? Você tem que botar na ponta do lápis se vale mesmo, né? Tem aluguéis caros, tem aluguéis mais baratos. Você tem que adicionar esse preço na cirurgia. Aí se fica mais caro, tem que ver se compensa. Eu acredito que muitos cirurgiões levam tudo, porque eu acho que compensa mais você comprar todos os pacotes, mas eu não acredito que seja mais prático, sabe? Certo. Mas a maioria dos cirurgiões volantes levam uma mala de 32 quilos com todos os equipamentos, com tudo lá. Eu não acho a melhor forma de fazer isso. Então, no meu caso, eu prefiro muito mais chegar na clínica e tá tudo pronto para mim. No máximo, né? Eu levo minha caixa, né? Que eu ganhei a caixa Furtacor, que era o meu sonho da Mitsa. Obrigado, Mitsa. E aí também é aquele negócio do carinho que você tem pelos seus instrumentais, né? O jeito que eu organizo, né? Isso. E tem isso também, você não sabe se os instrumentais da clínica estão bons. Exatamente. Você só vai descobrir lá na hora que você bota a pinça para fechar, né? Ou para parar de sangrar. E ela abre. E ela abre, Nossa, quando não tem uma torta, né? Que você coloca e não prende nada, né? Eu acho que a pior raiva que o cirurgião sente é quando a pinça, que é o trabalho dela, é funcionar, fazer a hemostasia, ela não faz o único trabalho que ela tem para fazer. A vontade, eu sinto que os cirurgiões têm vontade de pegar e tacar fora, tacar na parede. Porque você tá lá no animal vivo, aberto, você tem que saber se tudo funciona. E quando você tem a sua caixa, você sabe exatamente qual pinça funciona ou não. E as pinças que não funcionam, você vai lá e troca entendeu? Né? Joga fora, entendeu? Às vezes o hospital não tem essa percepção, sabe? Porque vai lá, lava e bota para esterilizar de novo, para o próximo cirurgião usar. Então, às vezes, não tem esse contato maior com a cirurgia, na prática. Então, o cirurgião sabe exatamente qual pinça funciona e qual não. E para descobrir isso, antes de você marcar a cirurgia em algum lugar, alguma clínica que você não conhece, você tem que ir lá antes e conhecer toda a estrutura, né? Você não pode marcar... pesquisar uma clínica no Google, ligar para lá, posso fazer uma cirurgia aí e, tal dia eu vou aí para fazer cirurgia. Não existe isso. Você tem que ir lá conhecer antes o hospital. Saber se realmente é possível, né? Exato. Toda a estrutura, ver a mesa, ver o equipamento anestésico, ver se tem todo o material necessário para fazer a cirurgia, para não ter surpresa na hora da sua cirurgia, entendeu? Então, isso é uma dica para quem está começando o volante prestar atenção nessas coisas. Isso é muito importante mesmo, senão chega na hora e dá tudo errado, né? Aí atrasa a cirurgia, aí o bicho está de jejum, aí tem que esperar fazer outras coisas, então a gente tem que prestar atenção nisso.
Tá. Falando nisso, e o seu cachorrinho se operou? Tá ótimo, gente. Né? Faz, eu acho que 2 semanas que eu operei meu cachorro, né? Eu castrei ele, o Speed. Eu fiz um vídeo lá, depois vão lá no meu perfil pra ver. Ficou bem legal. Eu mostrando todo a experiência de castrar o próprio cachorro, né? Muita gente não consegue fazer isso, né? Porque imagina, verdade. O próprio filho, você operar o próprio filho. Mas eu tava confiante e deu tudo certo, graças a Deus. Legal. Eu fiz o antes e depois, tudo, como foi todo o processo, né? Até com filmmaker, com tudo, com anestesista, que é a minha amiga, a Luísa Dias. Então, levei ela, fui lá no Dr. H, né, que é essa clínica, que eu já sabia que tinha uma estrutura muito boa e deu tudo certo, né? Eu conhecia você, conhecia a anestesista, conhecia a tutora, né, que é minha mãe. Sim. E a gente operou e deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso. Era para ser uma cirurgia eletiva, uma cirurgia só para castração, para prevenir algumas doenças, né? E aí, nos exames pré-operatórios, no ultrassom, apareceu que a próstata dele estava um pouco maior, né? Indicando aí um começo de HPB, né? A hiperplasia prostática benigna. E qual o tratamento para isso? Castração. Então, ótimo. Já estava marcada a castração, castrei, hoje ele está ótimo, está lindo, está perfeito. E é isso, tiveram outras cirurgias que eu fiz. Eu castrei meus 2 gatos, o Tico e o Teco, lá no Dr. H também, né? Tivemos endoscopia, né? Endoscopia, meu Deus. O Tico e o Teco, os dois, né? Os dois engoliram o fetilho. Vocês acreditam, gente? Como pode? Eu recebi um presente... de veterinário mesmo, né? É CRMV positivo. Recebi o presente com fetilho, eu sabia que eles poderiam comer, porque gato é louco por fio, por fetilho, por tudo. Peguei esse fetilho, joguei no lixo, amarrei e botei em cima da pia para daqui a pouco eu ia dançar, descer com o lixo. Mas eu tinha um compromisso antes, tipo, questão de 1 hora, assim. Olha só. Quando eu saí do quarto, eu vi lá a sacola aberta, o fitilho, que era desse tamanho, ficou desse aqui. Só tinha isso, o rastro, né, que eles deixaram. E agora, para saber quem comeu? Levei os 2 para o hospital para fazer ultrassom. Só aparecia o fitilho em um ultrassom. No outro tinha comido tanto que nem aparecia fitilho nem nada. Endoscopia para os 2. Fui atrás de endoscopista, que é o Dr. Henrique Chinem. Fui atrás de anestesista. Fui atrás de clínica. Então, consegui, assim, questão de 1 hora, consegui tudo. Já marquei endoscopia para os 2. Imagina, para os 2. Fui lá no Dr. H... O Dr. Chinem, ele fez a endoscopia e se acredita que tinha fitilho nos 2? Nos 2, hein? Nos 2. Cara, ainda bem, graças a Deus que eu paguei a endoscopia para os 2. Porque imagina, se... não, só um vai fazer. Do NT. Imagina, se não tinha como escolher, gente. Anestesiou os 2, fizeram a endoscopia nos 2. E no que não estava aparecendo fitilho no ultrassom, era o que tinha um fitilho maior. Então, se eu fosse no pensamento, só apareceu fitilho no ultrassom do Teco. E então, só vou fazer a endoscopia no Teco. No Tico, o fitilho estava maior e não aparecia no ultrassom. Um corpo estranho linear. E o maior pavor que eu tenho, gente, é corpo estranho linear. O fio, ele pode ser você pode parecer a coisa mais inofensiva né? do mundo. Mas é o maior inimigo do gato. Se você tem gato em casa, se você tem fitilho, se você tem qualquer tipo de fio dental, fio de pipa, fio de costura, some com isso, guarda as 7 chaves ou joga fora. E eles acham. Eles vão comer, porque a língua do gato, né, eles botam na boca, tem os espinhos, né? Vai enrolando, vai lambendo até não acabar mais. Então, eles engolem a fita, a linha e faz um estrago no intestino. E se você vê um pedacinho da língua para fora, ou um pedacinho da linha para fora, tanto na boca quanto no ânus, nunca puxem, levem direto para o veterinário. Muito importante, né? Sim, muita gente puxa. E aí, qual que é o problema disso, né? Você não sabe quanto de linha que o gato engoliu. Então, essa linha pode estar lá no intestino, lá embaixo no intestino, ancorada. Quando você puxa, você traciona o intestino. E aí, se não tivesse ruptura, você acabou de romper todo o intestino do seu gato. Acabou de complicar muito. Isso é uma emergência cirúrgica. Tem que botar o bicho na mesa e operar e ver o estrago que foi feito. Então, uma linha pode matar seu gato. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Eu já trouxe esse conteúdo diversas vezes para minhas redes sociais, porque é um conteúdo que acontece muito. E a pessoa vê, vou puxar, vou puxar. E mesmo que não puxe,
Quantos dias esse gato tá lá Sim. sem comer, sem... E as pessoas esperam. Viu linha, sumiu alguma linha, leva na hora pro veterinário. Verdade. Porque quanto mais rápido você levar, menos é o estrago. Porque o estrago vai conforme os dias, tem o peristaltismo do intestino, então cada peristaltismo pode tracionar mais e romper esse intestino. Cada ruptura é um problemão para o cirurgião. E aí essa cirurgia pode durar horas e horas e Sim. pode até virar uma eutanásia, como eu já vi várias vezes. E é uma das coisas mais tristes Sim. que a gente, para um cirurgião, vê que não vai ter qualidade de vida e fazer uma eutanásia durante a cirurgia. Isso é terrível. Verdade. Então, é muito melhor a gente prevenir do que a gente deixar virar essa bola de neve. É verdade. Falando nisso, Rafa, o Conselho Federal mudou, né, em uma resolução o termo, né, que antes a gente falava, né? A gente usa muitos termos, né? Pai de pet, mãe de pet, mas os termos mais comuns era tutor, né? E Sim. isso mudou. Hoje é responsável pelo animal, né? Quando você faz um documento, um prontuário, tudo você coloca responsável pelo animal. Isso também você acha que muda a nossa abordagem dali do responsável, em termos do tratamento, do relacionamento que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem que mostrar para ele, que ele tem também com Sim. o cão. Como que você acha que... Eu acho que muda bastante, sabe, Eli? Porque a gente fala tutor, antigamente era proprietário. Proprietário é dono de casa, de carro. O animal não é um bem assim, né? Não, é como se fosse um filho hoje em dia. Exato. Então a gente começou a chamar de tutor. Tutor pode ser uma pessoa que ensina. Sim. Não necessariamente ser o responsável pelo animal. Exato. Aí muito cheio, eu já vi, principalmente no hospital público, só trouxe ele aqui, encontrei na rua, só trouxe ele aqui para vocês cuidarem e vai embora. Não, gente, não existe isso. Se você, a partir do momento que você pega um bicho da rua, pode não ser seu bicho. A partir do momento que você pega o bicho da rua e levou para o hospital, você é o responsável, entendeu? Aí leva, às vezes, a tia que leva, o filho que leva, qualquer um que deu o nome, que abriu a ficha no hospital, é responsável. Não importa, é da minha irmã, é do meu tio. Você não trouxe aqui, você é o responsável. Então, esse nome já minimiza muita coisa, muita explicação, sabe? Você é o responsável, sabe? No prontuário, a gente tem que colocar responsável, não tutor. Então, sempre, a partir do momento dessa resolução, sempre coloquei no prontuário e chamei... né, os tutores de responsáveis, né? Às vezes a gente pode, né, tá mais tranquilo, pode chamar de mãe, pai, mas Sim. o certo seria responsável, né? Sim. Na Às informalidade, a gente... Sim, né? na informalidade Mas a gente no momento de pode falar. documentar, Documentar. de mostrar a responsabilidade mesmo. Responsável. Porque se Responsável der pelo alguma animal, coisa, né? tá lá no prontuário, não é tutor, é responsável. Então, quanto mais a gente entrar conforme as normas, muito melhor e evita muita dor de cabeça, entendeu? Então, eu acho que o termo ideal é responsável. Legal. O Rafa, você falou bastante do hospital público, né? Que você fez a residência, né? Nós também praticamos lá no tempo da pós-graduação. Qual o acesso que hoje a população tem ao hospital público? É fácil de chegar lá com um animal, quando precisa? Hoje é 24 horas, né? Sim, sim. Você melhorou bastante, né? Graças a Deus. Olha, o meu sonho é que tivesse um hospital público, pelo menos em cada capital do Brasil. Porque a gente sabe que no Brasil todo tem pessoas que necessitam de atendimento veterinário e não tem. E se tiver particular, é muito caro. E as pessoas deixam de levar, deixam de tratar o próprio animal ou levam em casa de ração. Não sei qual que é pior, deixar de tratar ou levar em casa de ração. Porque lá na casa de ração não tem veterinário. Não tem veterinário. Né? Aí o atendente da casa de ração te passa um tratamento. Isso não existe. Ele não estudou medicina veterinária para te passar um tratamento. Então, nunca ouça o vendedor da casa de ração. É o veterinário que você tem que ouvir, porque ele estudou para isso. Então, acredito que se tivesse no Brasil todo, seria perfeito. Aqui em São Paulo, a gente tem... São Paulo região, a gente tem umas 5 unidades, se eu não me engano. Que legal, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Então, o acesso que as pessoas têm tem uma questão social também, tem uma pesquisa social para saber se realmente essa pessoa merece o benefício, porque não adianta você ganhar muito por mês e querer
no hospital público, sendo que você tem condições. Então, porque se tivesse uma estrutura para todo mundo, não teria problema. Você é rico e levar lá no hospital veterinário, que seria o melhor dos mundos, né? Mas como não tem para todo mundo, então é priorizado as pessoas que têm baixa renda. Então, tem uma pesquisa social, se você for aceito, né? Tudo feito na hora, muito rápido, você recebe o atendimento, né? Mas para emergência, qualquer um pode ir lá. Entendi. Emergência, pode chegar no hospital público, vai ser atendido. Se for uma emergência cirúrgica, vai ser operado e vai receber todo o primeiro suporte, todo o tratamento. Só que depois você tem que fazer essa pesquisa social. Se você não passar, aí não tem direito à continuidade do tratamento. Então, é muito acessível muito justo, o hospital público. Sim, é um hospital público. As pessoas fazem milagre lá, os profissionais fazem milagre lá. Hoje já eu não estou mais no hospital público, mas há anos eu sempre fiz estágio lá no hospital público e fiz minha residência lá e eu vejo que, assim, é feito milagre, né? As pessoas trabalham durante muitas horas, né? E fazem realmente de tudo para salvar os bichos. Como é um hospital público, não é um hospital particular, os casos são mais graves, os casos são mais emergenciais, né? Tem mais emergências, tem casos muito piores. Então, as pessoas lá são bem treinadas para receber esse tipo de caso, né? E a gente sempre tem que pedir paciência, que é um hospital público, vai demorar, gente, mas não vai deixar de ser atendido, sabe? Não vai ter tipo, deixar de ser atendido. Não, todos vão ser atendidos, mas infelizmente demora, né, gente? O hospital público depende do governo também, né? Não é questão dos profissionais. O governo tem muito a ver com isso, né? Eles que investem no hospital público. Então, eles têm que investir. A gente tem que pressionar o governo de investir mais em hospital público, né? Porque os cachorros... É o papel de todo mundo, né? É o papel de todo mundo. Né? Investir em hospital público é questão de saúde pública também, né? Então... Eu acredito que o governo tem, sim, responsabilidade com os animais. Porque se o animal ficar doente, tem uma zoonose, a culpa é do hospital, é do governo. Para não passar essa zoonose pro humano. Então, se o governo falar, não, a gente não tem responsabilidade com os animais, tem sim. Porque se só tiver com os humanos, tá bom, só tem responsabilidade com a saúde humana. Então, tem que cuidar dos animais para os animais não ficarem doentes e passarem para os seres humanos. Eu acredito que o certo era pensar, os animais estão doentes? Então, é responsabilidade do governo tratar, entendeu? Mas tem outros hospitais públicos espalhados, tem em Brasília, tem em Fortaleza, se eu não me engano. Então, graças a Deus, tomara que isso amplie para o país todo. Meu sonho é que o país todo tenha esse suporte de animal, de atendimento veterinário, entendeu? Legal. Ô, Rafa, a gente falou dos gatos malucos. Eu tenho 5 gatos também, meus gatos também... São doidos, né? Sempre estão aprontando. Os gatos que comem fetilho, que pula da sacada, que cai da janela. É uma loucura, né? Mas você teve uma experiência também com uma gatinha, né? Com felve, né? E depois disso você desenvolveu um projeto que eu considero assim fantástico. Como que foi essa experiência na sua vida? Tem a parte triste, mas tem a parte feliz também de você desenvolver alguma coisa que você sabe que vai ajudar muitos outros gatos, né, Rafa? Conta um pouco pra gente disso aí. Lá no meu primeiro estágio, em outra cidade, eu comecei a trabalhar, né? E eu vi uma gatinha na rua. E eu me apaixonei por ela, peguei ela. A princípio, eu ia doar, né, ela, mas a gente pega na rua e não consegue doar. Logo no primeiro dia a gente já se apaixona, já tinha comprado caixa de areia, ração, até coleira para passear com o gato. Lá. Botou o nome, já era. Como eu estava no começo da faculdade, então não sabia ainda como cuidar direito de um gato. Estava no primeiro ano ou segundo ano de faculdade. Comprei até coleira para passear com o gato, né? Então já peguei esse amor com ela, né, com a Maia. E conforme o tempo foi passando, eu fiquei 3 anos com ela, né? E eu nunca era estagiário, eu nunca tive dinheiro para ou a certeza que é tão importante, não sabia da importância que era tão grande de fazer o teste FIV-FeLV, né? Hoje em dia a gente sabe, miotestou, tem que saber se tem essas doenças virais, e eu deixei para fazer muito depois. Então eu vivi 3 anos com ela, sossegada, assim, sem dar nenhum problema. Foi castrada, ela teve piometra, foi castrada e vivi normalmente com ela. Aí chegou num belo dia e falei, caraca, nunca testei a Maia. Vou testar.
peguei o teste, testei, felve positivo. Felve positivo. Aí eu, putz, meu Deus, aí o mundo caiu pra mim. Eu falei, meu Deus, porque eu já sabia tudo que a felve podia causar, tudo. Eu falei, putz, ferrou, não acredito que ela tá com felve, ela tem felve. Como eu peguei da rua, a chance é muito maior de você ter felve, porque é extremamente fácil a transmissão da felve. E eu já pensei, porque ela, depois que eu peguei da rua, ela nunca mais teve contato com a rua. Então, ela já veio com a felve. Passou 3 anos comigo, então eu já imaginava. Aí eu falei, nossa, ela não pode ter contato com nenhum gato, eu tenho que prestar atenção em qualquer sinal que ela possa dar, porque ela é silenciosa, o gato pode começar a ficar doente e não demonstrar. Então, nossa, eu chorei demais, o mundo caiu pra mim. E aí, eu comecei a prestar mais atenção nela, né? Fiz o exame de sangue, né? Tava tudo bem. Mas aí, dali a 2 meses, começou a nascer uma bolinha, que na época eu achava que era uma bolinha na barriga. Era o linfonodo inguinal dela, já reativo. Eu falei, não é possível, meu Deus. Já levei para fazer ultrassom. Todos os linfonodos dela estavam reativos, né? Intracavitário. Parece que depois que descobre o negócio acelera, né? Não é possível, gente. Era melhor não ficar sabendo que ela tinha felve. E aí, teve uma reação de todos os linfonodos, né? Uma linfonodomegalia de todos, generalizada. E a gente já pensa, né? Gente, no pior cenário, que era o linfoma. Aí eu fiz a citologia e, infelizmente, deu linfoma. Passei na uma das melhores especialistas em felinos, que é a doutora Malê, que me ajudou demais, que é uma grande amiga. Ela acompanhou o tratamento. Depois eu fui procurei a melhor oncologista especializada em linfoma multicêntrico. Fui lá na melhor, eu tinha esse acesso, graças a Deus. E eu vi essa questão, se eu tinha um melhor acesso, e mesmo assim não foi suficiente, porque eu busquei a melhor especialista em felinos. Eu busquei a melhor especialista em oncologia voltada para linfoma em gatos. E comecei já logo o tratamento, quimioterapia, protocolo SHOP. Fiz de tudo, né? Até comprar... Nessa época eu não tinha dinheiro mais... até hoje eu não tenho dinheiro para comprar um frasco, que era o quê? 3 mil reais. Um frasco que... aspargilina, não lembro, que é um quimioterápico, né, que eu tinha que comprar. Eu fiz até uma vaquinha na época, que eu tava desesperado. Consegui, assim, do dia pro outro. Graças a Deus, meus seguidores me ajudaram muito. E mesmo assim, questão de 1 mês e meio de tratamento, ela não aguentou. Ela começou a ficar mais fraca. No começo do tratamento foi diminuindo os linfonodos, mas depois teve um aumento gigantesco dos linfonodos. Ela começou a ter reação, ela começou a vomitar, começou a ter diarreia, começou a parar de comer. E eu vi ela, infelizmente, definhando, mesmo com todo o acesso que eu tinha, com todos os veterinários melhores, com todos os melhores tratamentos e exames. Mesmo assim, 1 mês e meio de tratamento, ela, infelizmente, não resistiu. E eu tive que acompanhar, chegou uma hora que ela estava, assim, semicomatosa, em estado vegetativo. Que a veterinária falou, Rafa, não tem mais o que fazer, infelizmente. E eu assisti a eutanásia dela. Assim, aquilo me deixou muito, muito, muito mal. Acho que eu nunca fiquei tão mal na vida, eu nunca chorei tanto na vida. Porque era a minha primeira filha, assim, era meu primeiro contato que eu tive com um gato. Ela, tipo, era a coisa que eu mais amava no mundo. Imagina, sozinha em São Paulo, só a companhia de uma gatinha. Então, ela foi tudo pra mim, A forma como assim. você a encontrou, né? A forma, foi tudo muito mágico. Ela era a gata mais fofa do mundo, parecia um bicho de pelúcia, assim. E eu dei tudo que eu tinha pra ela, assim, sabe? As melhores rações, melhores sachês, melhores fontes de água. Então, disso eu estava satisfeito, sabe? Eu sabia que eu tinha feito o melhor tratamento, eu tinha dado tudo, eu tinha prometido pra ela. Desde da época que eu diagnostiquei ela com felve, eu falei, eu vou dar de tudo pra você, eu vou fazer de tudo para conseguir o melhor tratamento. E foi o que eu fiz. E mesmo assim, infelizmente, essa doença tirou ela de mim. E aí eu fiquei assim, uma semana mal, de luto, assim. E eu lembro que eu tinha, em agosto, né, de 2023, eu acho, eu tinha o congresso para ir, da Pet Vet. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô em condições para ir. Tipo, faz uma semana que a Maia morreu, eu não consigo ir pro congresso. Aí eu fiquei pensando, ela falou, não, Rafa, se você decidir não ir, se você acha melhor ficar em casa,
tudo bem. Porque imagina, você tá de luto, você tem que interagir terrível, com né? várias pessoas. Sim. Ia ser horrível pra mim. Uhum. E aí eu pensei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou montar... Eu já tava com uma ideia de montar, enquanto ela tava viva, uma campanha, Todos contra a FeLV. Certo. Criei um Instagram. Aí que nasceu o seu Aí projeto. que nasceu. Criei um Instagram e Uhum. nesse Instagram eu postava o tratamento dela. Cada passo do tratamento dela. Cada dose de quimioterapia que foi aplicada. E eu tava usando esse Instagram para isso. E para conscientizar as pessoas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já lancei essa campanha no digital. Agora eu quero lançar essa campanha pessoalmente, no congresso. Isso que me deu a força para ir no congresso. Virei para minha mãe, que me ajudou muito. Falei, mãe, eu quero camisa, eu quero caneca, eu quero tudo pra gente lançar essa campanha. Falei com a doutora Malê, falei com a doutora Luísa Quintela, que é minha amiga. Falei com todo mundo pra gente lançar essa campanha lá. E foi muito lindo, porque eu cheguei lá, a gente distribuiu as camisas, distribuiu canecas, e aí eu fui todos os dias com a camisa, que tinha a foto dela, escrito Todos contra a FeLV. Legal. Os mandamentos da FeLV também, que a doutora Malê criou, que é para vacinar, para testar, para separar o positivo do negativo. Então, trazer esse conhecimento pessoalmente. Foi incrível, assim. Isso que me deu força para continuar. E essa campanha eu levo até hoje, né? A ideia da campanha é trazer testagem e vacinação gratuita. Então, há anos eu tento conversar com as marcas para ver qual que é melhor, qual que aceita a minha ideia, para trazer isso para a população. Porque, claro que não vai ser em grande escala no começo, mas só de eu fazer isso presencialmente, gratuitamente, trazer esse conteúdo nas redes sociais, já vai instigar as pessoas a testarem os próprios gatos, né? Por enquanto, a campanha está no digital. Então... A pessoa testa, a pessoa vacina e pode marcar o perfil e é repostado no perfil. Para todo dia ser lembrado para as pessoas que a testagem e a vacinação são importantes. E tem pessoas que não têm condição, né, Rafa? Então, assim, isso traz, assim, mesmo tendo os hospitais, as campanhas aí que as prefeituras fazem, não é a mesma coisa, né? Então, infelizmente, é na população mais de baixa renda que tem isso, né? Não é as pessoas que têm rico, que tem gato em apartamento, que tem gato com FeLV. É as pessoas que tem casa, que tem gato com acesso à rua, que transmite para outros gatos, para toda a vizinhança. Então, é nessas pessoas que a gente tem que chegar, entendeu? E uma coisa muito legal que aconteceu ano passado, lá no hospital público, eu comecei a trabalhar, eu saí daqui do hospital público e fui transferido para o hospital público de Osasco. Eu estava em São Paulo, fui para Osasco. E lá em Osasco, abraçaram muito essa ideia, essa campanha, e tornaram até lei em Osasco. Olha então, todo agosto é um mês de prevenção contra a FIV e FeLV. É lei em Osasco. E eu fiquei muito feliz, porque o Capriotti, né, o vereador lá, me ajudou bastante. Ele que propôs essa lei, que me ajudou e que aprovaram essa lei e hoje é lei lá. Então, eu acredito que todas as cidades deveriam ter isso, um mês de conscientização contra a FeLV. E todo esse mês, todo agosto, que foi o mês que a Maia morreu, infelizmente, eu trago essa campanha mais forte, sabe? Eu posto mais sobre as causas, os sintomas, tudo sobre a FIV e a FeLV, né? E aí é bem legal esse mês. Mas a minha ideia é que todos que fosse uma lei nacional, assim, para as pessoas se conscientizarem dos perigos da FIV e da FeLV, entendeu? Fica aí o convite aí, né, para os vereadores, aí, deputados, pessoal aí da política que está ouvindo, trabalhar nisso aí, né? Isso aí seria algo, assim, muito importante, né? Para a gente começar a fazer em todas as cidades. Que legal, Rafa. Parabéns, cara. Eu acho fantástico esse seu projeto. E as portas da clínica lá estão abertas também para a gente fazer isso aí lá. No spoiler, né? Minha ideia é começar a usar o Dr. H para trazer essa campanha logo presencialmente, porque eu não vejo a hora de trazer essa campanha presencialmente. Para trazer testagem e vacinação contra a FIV e FeLV grátis, né? Vacinação só para FeLV, porque não existe vacina para FIV, mas a testagem para FIV e FeLV. Mas a gente é um spoiler, hein? Talvez comece esse ano, os próximos meses. Já estou organizando tudo para que isso aconteça, porque eu não vejo a hora. Muito bom, Rafa. Rafa, vamos deixar uma mensagem aí para o pessoal que está vendo a gente, para os estudantes de veterinária, os responsáveis pelos animais.
Antes de tudo, eu quero te agradecer, né? Não, eu que Foi agradeço. fantástico, ó, já passou aí todo o nosso tempo. Nossa, o tempo 3 voa. horas já passou. Foi rapidão. Infelizmente, a gente não consegue ter mais tempo, mas vamos marcar outras vezes. Vamos, com certeza. Logo a gente vai tentar fazer ao vivo também, chamar mais gente. Isso Sim. acho que traz, como diz os nossos amigos, né? É uma ponte entre a veterinária e o pessoal, né? Que está aí, que gosta de animais, que está trabalhando para o bem-estar dos animais também, né? Então, que você deixasse uma mensagem final aí para os estudantes, para os pessoal. Certo. Para os responsável. estudantes, nunca desistam, né? Porque várias vezes dá vontade de desistir pela desvalorização da medicina veterinária, mas se é uma coisa que você ama, você tem que ir atrás de se especializar, de saber qual a melhor área para você, qual a área que você se encontra. E para os tutores, gente, sempre prestem atenção nos seus animais, toquem neles, assim, se tem uma bolinha, prestem atenção em qualquer sintoma que eles possam vir a ter, né? E qualquer coisa, leva no veterinário, tá bom? Então é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, doutor, que é meu amigo também. Agradeço, e eu posso vir quantas vezes você quiser, eu adorei essa conversa. Fantástico. E a gente tem aqui uma lembrancinha, um presentinho para você. É a nossa caneca. Nossa caneca a gente faz numerada, eu né? tenho uma coleção de canecas, sabia? Vai ser então ótimo. a sua vem com o número 6, que é o do 6º episódio. Ah, que legal. E aí depois a gente vai fazendo-los ao vivo também, com outros números, aí a gente vai criando. Perfeito, adorei. Tá aí. Obrigado. A gente doutor. agradece muito as formas de agradecimento e vamos marcar outras vezes. Perfeito. Obrigadão, Rafa. Valeu. Valeu, pessoal. Segue a gente, marca a gente aí. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, no Instagram, no TikTok. Segue a gente e vamos lá. Vamos melhorar cada vez mais o bem-estar dos animais.